evento. Aqui ao meu lado, vou passar o celular para ele e você já faz a primeira pergunta, Agostinho. Só um minuto. Valeu, Lucas. Lucas Josino, que está lá acompanhando a instalação da faixa azul para motociclistas na Avenida dos Bandeirantes. E o pai da criança é o Luiz Fernando Devico. E aí, Luiz Fernando, como é que você está? Tudo bem? Bom dia, Agostinho. Bom dia a todos aí ouvintes. Estamos tão bem aqui na correria, aqui no meio do evento, mas é um prazer estar falando com vocês. Prazer é nosso. Bom, os desafios são grandes, né? De transferir o sucesso que aconteceu na 23 aí para Bandeirantes, né, Luiz? Sim, Agostinho, é uma segunda etapa, é um novo desafio, porque a Bandeirantes, além das questões de alto volume de motos, de acidentes, ela tem outras variáveis que são críticas, que é o pedestre, são conversões, semáforos, que são variáveis que nós agora vamos estudar com a implantação da faixa, se também ela vai conseguir atingir o mesmo objetivo de redução de acidentes e de fatalidades no trânsito. Olha, Luiz, a gente conversava ontem rapidinho aqui no Grupo Bandeirantes e você me disse que até para você que confiava no projeto, se você defendeu o projeto, né? Você tinha confiança nele, mas até para você os dados, os resultados foram além do esperado, né? Sim, a gente tem como sempre base estabelecer uma meta de redução, né? A nossa avaliação era uma redução entre 30% e 40%. E esse número surpreendeu muito acima disso. Então, realmente, foi uma surpresa positiva, como também foi a questão de redução das lentidões, dos congestionamentos, da questão de não ter tanta buzina no trânsito, os conflitos entre motociclistas e motoristas de automóvel reduziram. Então, houve um acalmamento, vamos dizer assim, também do tráfego, né? Isso é bastante positivo e a gente espera que aqui na Bandeirantes isso se repita da mesma maneira. Ô Luiz, qual que é o grande lance? Qual que é a chave do sucesso? Porque eu repito, eu falei pra você isso aqui, já falei várias vezes aqui, me parece tão simplória a faixa azul que eu não consigo ver por que ela deu tão certo. Qual é o toque especial dessa faixa azul? Primeiro, a gente aprendeu com os erros, né? E acho que essa é a primeira lição que a gente tira. A gente não mudou, primeiro, a posição do tráfego, ao uso e costume, onde o tráfego já estava acostumado a estar, a moto já trafegava, onde ela continua trafegando. Então, você não muda essa realidade, você melhora a condição de visibilidade desse corredor, tanto para o motociclista como para os motoristas. Eles ficam mais cientes da onde cada um tem um espaço, ou seja, você melhora o compartilhamento da via, né? Isso faz com que, se eu melhoro esse compartilhamento, eu diminuo o conflito entre a moto e o automóvel. Diminuindo isso, a perspectiva qual que é? Reduzir os acidentes no local. Então, basicamente, o conceito realmente é simples, mas ele é de melhor visibilidade desse corredor e uma organização desse movimento. É o que a gente fez, é o que a gente está propondo para a cidade e que está tendo um bom resultado. A gente está conversando com o Luiz Fernando Devito, que é diretor de planejamento e projetos, responsável pela faixa azul. Foi ele. Foi quase um insight. Sabe quando você fala assim, não sei quem, tal, caiu uma maçã na cabeça, ele descobriu a lei da gravidade e tal. No caso dele foi mais ou menos assim. E a Ana Paula Rodrigues, que é especialista em trânsito e transporte aqui do Grupo Bandeirantes, viu, Luiz? Tem uma pergunta para você também. Vai lá, Ana. Pois não. Obrigada, viu, por conversar com a gente. Primeira coisa, bom dia. Queria saber o que a gente tem aí de diferente, de principal, que precisou ser alterado no projeto para implantar na Avenida dos Bandeirantes e a perspectiva de levar para outras vias da cidade também, né? Como que isso está sendo trabalhado pela Prefeitura? Em quanto tempo vocês acham que já vai dar para ter um balanço da situação da Avenida dos Bandeirantes? Oi, Ana, bom dia. Prazer falar com você também. Obrigado pela oportunidade sempre que vocês dão da gente expor o projeto. A Bandeirantes, ela tem uma característica diferente, então, primeiro que a gente fez um tratamento, a gente criou mais 26 caixas de espera de motos. Tinham cruzamentos que não tinham esse dispositivo, a gente criou também, a gente implantou junto com a faixa azul. A gente fez uma proteção com gradis, aonde tem a travessia do pedestre, para concentrar o pedestre exatamente onde é a faixa de pedestre.
Esse era um dos problemas que acontecia, por exemplo, na Sumaré. O pedestre atravessava fora da faixa e atropelamentos que aconteceram com motos, envolvendo as motos lá na Sumaré, era justamente pela travessia errática. Então, a gente fez a implantação dos gradis para ordenar também o pedestre. A gente está trabalhando a questão das transversais, sinalização, informando que o cruzamento tem a faixa azul, ou seja, são alguns detalhes a mais com relação a 23 de maio. Os balizamentos são contínuos, a pintura do azul é contínua nas aproximações do semáforo, para reforçar a informação que vai ter o semáforo à frente. Então, a gente criou toda uma comunicação específica para essa característica da Bandeirantes. E sobre a análise desse projeto, a partir de quando o senhor acha que a gente consegue ter um balanço e pensar em outras vias que podem receber essa faixa? Vias com a mesma característica da Bandeirantes, por exemplo, né, que tem cruzamentos, que tem travessia de pedestre, caminhão. O projeto continua sob avaliação do Senatran em Brasília, né, um projeto piloto. A gente precisa encaminhar os relatórios de desempenho, e essa análise é feita em conjunto, os técnicos da CT com os técnicos das câmaras temáticas, né? Então, esse trabalho a gente já vai iniciar e vamos dar sequência da mesma forma que foi feito com a 23. A gente precisa agora pontuar um pouco a Bandeirantes e, posteriormente, quando se for autorizado, se virar uma resolução do CONTRAN, a faixa azul, aí sim a gente tem outros locais que são críticos em termos de acidentes com motos, né? E a gente precisa tratar. Ô Luiz, eu sei que você deve estar apurado aí para ir para o evento, mas só mais uma da minha parte. Ô Luiz, quantos acidentes tem com motos aí na Bandeirantes e qual a meta que vocês estabeleceram? O levantamento são 10 mortos que tiveram nos últimos 3 anos, 10 mortos. O número total de acidentes, eu agora recordo, acho que foram 154 com vítimas graves. A nossa ideia, a gente trabalha sempre na faixa de 30% a 40%. Essa é o que a gente estabelece e vamos avaliar se a gente vai estar dentro ou fora desse número, para cima ou para baixo. Reduzir em 30 ou baixar para 30? Reduzir em 30. Em 30. 40%, isso. Tá, e esses Esse números... é o nosso objetivo. Tá. É o objetivo da faixa. E esses números Espero que você que seja deu... mais. Não, lógico, todos nós. Sim. E esses números que você deu foram colhidos ao longo de quanto tempo, esses acidentes? Esse foi de 2019, 20 e 21. Tá. No caso da 23, o sucesso foi total, né? Mas é difícil que esse sucesso absoluto se reproduza na Bandeirantes, né, Luiz? A gente precisa ter o tempo de adaptação. O motorista precisa ter o tempo de adaptação para conhecer também um pouco. Na 23, o pessoal já se adaptou a essa sinalização. A Bandeirantes, o pessoal já está se adaptando. A gente observa no dia a dia, eu venho todo dia para cá ver a implantação e acompanhar um pouco como é que está aqui a situação. A gente já começa a perceber a mesma evolução da 23. A buzina reduz, o movimento de zigue-zague dos carros começa também a reduzir, então você começa a ordenar e acalmar esse trânsito e a gente está tendo a mesma resposta que a gente teve na 23. Então eu acredito que deva sim ter bons resultados, Agostinho. Luiz, você consegue pensar alguma coisa genial para caminhão nesse sentido, para manter caminhão na faixa, não? Olha, a gente historicamente a gente trabalhou na antiga marginal, que tinha aquele problema de caminhões na esquerda. Eu sou daquele tempo, né? Tinha as cabines de fiscalização, ou seja, você também tem que informar, orientar e muitas vezes, como último recurso, autuar, né? Você precisa estabelecer e dar consciência que as pessoas têm seu espaço no trânsito. Você tem que compartilhar a via de uma forma segura. O caminhão, por ser um veículo pesado, ele tem que se concentrar à direita, são veículos mais lentos. Então, essa orientação a gente continua fazendo aqui, vai continuar trabalhando sempre. Mas é sempre um desafio, né? O trânsito ele é dinâmico, as coisas vão mudando ao longo do tempo. Mas a gente tem sempre... a gente não perde o foco no sentido de... A gente olha a moto, olha o automóvel, olha o ciclista, olha o pedestre, tenta sempre compartilhar todas essas preocupações, né?
Legal. Luiz Fernando De Vico, muito obrigado, viu, pela atenção aqui com a Rádio Bandeirantes. Obrigado. Desculpa, eu tô meio corrido porque eu tenho que ir pro evento aqui, mas de qualquer forma... Você é o pai da noiva, né? Você tem que estar lá. Não, né? Então. Mas eu agradeço muito a vocês da imprensa que sempre nos deram espaço para a gente poder contar um pouco dessa história, um pouco do projeto, e isso facilita também a compreensão das pessoas, e eu agradeço muito o espaço que vocês nos dão e que ajuda muito a gente nesse trabalho de desenvolver esse projeto novo. Muito obrigado a vocês. O Grupo Bandeirantes sempre apoiou e eu agradeço isso de coração aqui em nome de toda a CT, de todo o corpo técnico da CT. Muito obrigado. Valeu, Luiz. Abraço. Luiz Fernando. Abraço, Agostinho. Abraço, Ana. Abraço, valeu. Vamos marcar para ele vir aqui para conversar. Eu acho. Ele é impressionante. Eu não conheci ele pessoalmente, conheci ontem. Viu, Lucas? Figuraça, Luiz Fernando, viu?